Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Aqui é tupi.am, tupi.fm, seu direito. A doutora Érica Machado, representante do PROCON Rio de Janeiro, o doutor André Botelho, advogado, representante da OAB, e o doutor Jorge Tardan, advogado e professor. A nossa equipe de produção, as câmeras, o Luiz Arthur e a Renata Souza, o áudio, Marcel Amaral, e a produção, a Renata Henriques. Bom, doutora Érica, portabilidade. Eu tenho financiamento no Banco X, acho que o Banco X está me cobrando juros excessivamente, eu posso ir para outro banco, passar o meu financiamento para outro banco. É fácil isso? É simples na prática, doutora Érica? Bom, essa semana mesmo saiu uma norma do Bacen falando que os contratos de financiamento podem ser utilizada a portabilidade para o banco que o consumidor assim escolher. Isso é bom porque vai aumentar a competitividade entre os bancos. Geralmente era só um banco do governo que tinha as menores taxas e agora isso vai estimular com que outros bancos diminuam as taxas para atrair esses consumidores. Só que o consumidor, como sempre, tem que ficar atento às taxas, aos juros, ao custo efetivo total desse contrato. Porque é aí que o banco vai se diferenciar do outro. A questão da portabilidade é a mesma. O financiamento vai ser sempre no mesmo tempo do contrato com outro banco. O valor da parcela não pode ser superior, se assim o consumidor expressamente anuir. Caso o consumidor fale, não, pode aumentar a parcela, tem que estar isso expresso no contrato, o banco pode aumentar a parcela. Agora, tem que prestar muita atenção nisso. Porque tem que ter a declaração expressa do consumidor. Ele tem que estar atento nesse sentido, para não causar um prejuízo e ele se enrolar nas contas, no financiamento. Até porque quem faz o financiamento por um banco oficial, normalmente já tem a menor taxa de juros, não é? Até o governo prometeu isso, não, vou baixar os juros e tal. Então, de repente, não interessa você sair da Caixa Econômica Federal, que é quem mais financia compra e venda de imóveis do Brasil inteiro, não interessa você sair para ir para um Itaú, para um Bradesco, que são bancos privados que cobram um pouco mais, cobram acima do que é cobrado pela Caixa Econômica. Não é, doutor André? Eu concordo. A pessoa tem que ter cuidado, tem que ter olho nisso. Cuidado, né? Só se houver alguma vantagem muito boa para o consumidor. O que vai ser uma raridade. Uma raridade. Não é? Raridade. O Bradesco está oferecendo uma taxa de juro menor do que a Caixa Econômica Federal. Isso vai ser manchete de primeira página nos jornais de todo o Brasil. Antes dessa norma, você não conseguia fazer a portabilidade. O que você tinha que fazer? É um novo contrato. Tem alguns imóveis que só são financiados pela Caixa, tem outros imóveis que só são financiados pelo Banco Y. Então, quer dizer, o consumidor ficava ali preso àquele banco. Hoje não. Hoje ele pode fazer o contrato com o banco que ele quiser escolher. Que ele tiver mais pontos, sei lá, mais relacionamento. Aí tem que ver o que é mais vantajoso para ele. E pode acontecer isso, doutor Tardan, do valor até da prestação cair? Cidadão mudar o financiamento do Banco X para o Banco Y? Pode, Haroldo, pode. Enfim, aí, depois da informação, né, que é o princípio maior das relações de consumo, o outro princípio que orienta toda a norma de defesa do consumidor é a liberdade de escolha, né? Porque, na verdade, se você for lá na nossa Constituição, é a essência do capitalismo, né? A livre concorrência. Então, quando você tem um ambiente efetivo de concorrência, os preços podem cair, sim, né? E é possível acontecer isso até em face do banco oficial, banco público. Pode. Vai depender, né, do tipo de interesse que o banco tem naquela relação, né? É claro que agora, aliado a isso, nós temos os chamados cadastros positivos, né? Esse comportamento pretérito do consumidor também pode ajudá-lo.
Então, tem uma O série de cadastro indicativos positivo aí. é o cidadão que não tem uma a história de prestaçãozinha dívida, comportamento. não está É negativado. a história de é. comportamento dos financiamentos de uma maneira geral. Então ele tem direito a um juro menor. Isso fica o seguinte, o sistema financeiro, claro que as informações, elas são relevantíssimas no nosso tempo, sempre foram, mas agora mais do que nunca, porque elas são de fácil acesso. Então, o cruzamento dessas informações de cartão de crédito, do histórico desse consumidor, pode interferir, né, no financiamento, no valor das tarifas cobradas, e nos juros, naturalmente. Então, pode ser interessante. Agora, é uma operação bastante complexa. O consumidor, né, que optar por fazer a portabilidade por conta dele, pode sair mais caro. Né? Pode sair mais caro também. Agora, é direito do consumidor fazer essa portabilidade. O importante é isso. E esse consumidor deve, então, ao fazer a portabilidade, analisar muito bem as vantagens. Agora, aí, lamentavelmente, pode ser que o consumidor faça a portabilidade porque tem uma outra pretensão com aquele banco e o banco diz, tudo bem, qual é, o que você traz de benefício? Eu trago o financiamento do Banco do Brasil, da minha casa, trago para cá porque eu quero pegar um empréstimo para montar uma microempresa. Enfim, os interesses, né, começam a apontar se vale ou não a pena fazer a operação de portabilidade. É sempre uma negociação. Agora, comprar imóvel em leilão. O senhor recomendaria, doutor André? Tá lá, não é? Tem jornal que tem toda segunda-feira, traz lá leilões do Rio de Janeiro. Aí tem quadros, tem objetos de arte de uma maneira geral, automóveis, muitos automóveis que são vendidos em leilão e imóveis também. Eu chego lá, doutor André, poxa vida, tenho aqui uma casinha aqui na Ilha do Governador, vai a leilão dia tal, poxa vida, aí no fórum, o que eu faço? Eu compro ou não compro? Dou um lance ou não dou um lance por essa casinha que está sendo vendida em leilão? Então, Haroldo, tem que ver também a idoneidade do leilão em si. E efetivamente, se for um leilão sério, eu recomendo sim estar comprando no leilão. Agora, com os cuidados de praxe. Será que é vantajoso comprar num leilão? É mais barato? É bem mais barato. É mais barato É mais comprar barato. em leilão? Só que É você mais tem que ter o imóvel? dinheiro na hora para pagar. Exatamente. É só à vista, não aceita financiamento. Exatamente. Mas é bem mais barato. Tem que dar o lance e pronto, Isso. acabou. Isso. Sim. Mas esse mercado aí exige muito cuidado. Pode ser É. interessante. Leilão. Agora, não seja um aventureiro, né? Porque, na verdade... Porque o olho do cara pode crescer. Pô, apartamento custa $1,5 milhão, está sendo o vendido por público que 800. se interessa por aquisição, São né? Existe um corretores, grande público interessado nisso, que são especialistas, né? São profissionais. Então, você está numa competição com profissionais. Tem um monte de gente que vive dessa especulação aí, para comprar e ajeitar revender. aquele imóvel e vender. Então, você está numa disputa em que os seus pares são todos profissionais. Então, você tem que tomar muito cuidado. Não pode se empolgar e sair dando lance adoidado. Eu nunca participei de um leilão, mas sou doido para participar de um leilão. Dou o primeiro lance, o segundo, dali para diante eu fico calado, porque só para ver como é que é, doutora Érica. A senhora já participou de leilão? Não, eu nunca participei Não. mas no fórum tem, ali no TR eles, leilão é carro, enfim, Diversas bem coisas. imóveis, mas é o que o Dr. Tardan falou, é um pessoal que frequenta, que é muito especializado. É muito. E agora Sim. o cidadão interessado tem o direito de visitar o imóvel antes do leilão, não tem? Tem, via Assim, certidões. vai a leilão no dia tal, apartamento da Prudente de Moraes, número tal, né, 25º andar, eu tenho... ali não tem 25º. Bom, 15º andar e tal, eu tenho direito, eu estou interessado em participar do leilão e comprar aquele imóvel, de ir lá conferir, ver de perto o apartamento. Eu tenho esse direito, doutora Haroldo, o Érica? importante aí, é o seguinte, todo leilão precede, né, de um chamado edital. Então, pode ser que o consumidor, o pretendente ou adquirente, não tenha direito de entrar no imóvel. Pode ser que ele seja, inclusive, ocupado. Olha Então, só. claro que tem que analisar, por isso que estou dizendo, isso é um mercado de gente muito especializada, né? Quais são as condições desse imóvel, em que condições ele está sendo ofertado. E isso está tudo no edital, tem que ser analisado muito bem no edital. Vira e mexe, você vê aí a Caixa Econômica faz uns leilões aí enormes, Pois né? é. Grandes e tal. Tem que analisar o edital. Pode ser, de fato, muito interessante. Agora, até a própria Caixa Econômica já fez leilão de imóveis que estão ocupados. E aí vira um problema do adquirente se virar. Olha, estou vendendo muito mais barato, mas eu estou dizendo o seguinte, está ocupado.
né? Esse imóvel vale 600 mil, estou vendendo por 300, metade do preço, mas o problema de tirar o sujeito que se instalou lá indevidamente é teu. E isso pode custar caro e pode demorar muito. Então, você está comprando um imóvel e as condições estão indicadas lá no edital. Tem que analisar muito bem isso. Um fogo na roupa. Tava doido porque eu fico vendo, viu, doutora Érica, né? Eu vejo lá no jornal. Aí digo, pô, apartamento aqui, pode, sei lá, de repente, né, vou dar um lance nesse apartamento só para ver como é que é. Mas eu já senti que o melhor é eu ficar na minha. É melhor. Se não é a minha praia, se eu não sou um especialista, se eu não entendo, o melhor é eu ficar na minha. Por mais vantajoso que o negócio pareça ser. Agora, ITBI, hein? Não é muito caro, não, o tal do ITBI. Quem tem que pagar o ITBI? O Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Quem tem que pagar? É o comprador do imóvel ou é o vendedor? Porque hoje está em 4% do valor do imóvel no Rio de Janeiro. O ITBI, doutora Érica. Imagina, é muito, 4%. Um apartamentinho aí de 800 mil reais, 4 vezes 8, 32, olha aí. R$3.200, é isso? Mas como se trata de Na tributo, bucha. nem incide o Código de Defesa do Consumidor. Não tem nem como a gente falar que isso é abusivo, não tem como porque é tributo. Aí nem dá para a gente pleitear isso. Mas o comum no mercado é o comprador pagar essa taxa de transmissão. É o mesmo esquema das certidões. O comprador acaba pagando tudo. Quer dizer, a gente não pode fazer nada, a prefeitura aumenta o valor, Agora, era de 2%, pulou para 4%, dobrou, e a gente não pode fazer nada? Não é aumento abusivo, sei lá? Qual é o termo que a gente vai aplicar para isso, doutor André? É bastante abusivo. Agora, salvo engano, na compra do primeiro imóvel tem algum desconto em relação a... Isso eu já não sei. Ao ITBI, na compra do primeiro imóvel? Primeiro. O Haroldo, essa questão, né? Acho que não, é paulada mesmo. Paulada na mulher. Essa questão, né, do ITBI e do IPTU e do IPVA, enfim, dos tributos de uma maneira geral, a doutora Érica colocou muito bem no incídio com a defesa do consumidor. Em algum momento, né, já tem alguns anos atrás, a gente discutiu nacionalmente o Código de Defesa do Contribuinte, né? Agora, Haroldo, veja o seguinte, nosso programa aqui é de defesa do consumidor, né? E o consumidor efetivamente é eleitor. E aí vai a minha dica para você. É contribuinte. Então, o que a gente precisa fazer, nós estamos vivendo uma crise muito grande, né? A crise está na rua, é visível isso no nosso país, um país tão bonito, enfim, com tanto potencial. Agora, nas eleições, né, que se aproximam, ou nas próximas, a responsabilidade do consumidor é votar bem, né? Porque isso não foi Deus que mandou aumentar o tributo aqui na Terra, né? Então são os nossos legisladores, os homens que estão fazendo a gestão da coisa pública, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, que são responsáveis por tudo isso. E, efetivamente, é muito caro viver no Brasil, né? Um imóvel aqui no Rio de Janeiro, Haroldo, na zona sul do Rio de Janeiro, se você vender um imóvel, você compra em qualquer lugar de país desenvolvido e sobra dinheiro, e sobra troco. Você vende um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro, vai morar em qualquer lugar da Europa, num imóvel compatível com aquele que você vendeu aqui, sobra troco. Um apartamentinho de 3 quartos no Rio de Janeiro, na zona sul, se você vender, você compra um castelinho em Lisboa. Exatamente. Qualquer lugar de Portugal. Pois então... Castelinho que eu digo assim, com 8 quartos e piscina e uva no quintal, Haroldo, por aí afora. Você estava falando dos tributos. Todas essas taxas, né, de registro, de escritura, de certidões, no ano passado se aumentou, e em algumas situações a ordem do aumento foi de 600%. Ou seja, não está dando mais para a gente não aguenta mais. Tem que dar um basta nisso, né? Então, o consumidor tem que saber o seguinte: você é muito mais do que consumidor, você é um eleitor, você é um cidadão, você é um contribuinte. E o seu esforço no sentido de mudar essa realidade, porque a gente não aguenta mais. Não é possível. Agora, RGI também, Registro Geral de Imóveis. Tem que estar tudo certinho para poder registrar o imóvel, não é, doutora Érica? Sim. E é caro também. E é caro. Também é caro, mas é a mesma coisa. Se houver hipossuficiência econômica,
Quem for necessitado pode buscar a defensoria para conseguir a isenção dessa taxa. Do RGI? Eu não sabia disso, não. O imposto você não consegue isenção, mas nessas certidões, RGI você consegue. Você consegue sim. Eu tenho que provar que, embora eu tenha uma casinha, eu não tenho dinheiro para pagar o RGI. Você tem que se enquadrar lá no perfil da Defensoria Pública. Eu não tenho renda para pagar o RGI. Não importa que eu seja o proprietário de um imóvel. Não importa. É porque é meio conflitante, olha só. Eu tenho uma casa, mas eu não tenho condição de pagar o Registro Geral de Imóveis, o RGI, dessa minha casa. Olha, mas peraí, a tua casa vale 300 mil, 400 mil, você não tem... É porque a Defensoria vê pela renda. Pagar? A Defensoria tem um critério que é pela renda. Não vou poder, assim, determinar os valores determinar, agora. Porque eu também não tenho conhecimento disso. Mas, geralmente, eles pedem para você botar o contra-cheque, ver as suas despesas, e aí que o defensor vê se você tem, avalia se você tem o perfil ou não. É perfeitamente possível, Haroldo, você morar bem e não ter mais condições de pagar. Não ter mais Isso acontece com muita frequência. Imagina o seguinte, você, quando estava ativo, né, ganhava um salário pleno, completo, ganhava 8 mil. Na sua falida. E aí se aposentou e ganha lá agora o valor de um aposentado. Aí tem que pagar o condomínio, as suas despesas pessoais, e aí vem lá um problema com relação ao teu imóvel, de trocar aquele imóvel por um de valor menor, mas para sobreviver. Né? Porque o aposentado fica estrangulado. E aí pode ser que, embora você tenha um imóvel bom, realmente a sua situação em razão da aposentadoria, de doença, N fatores podem alterar a situação, né? A sua condição econômica. O senhor compraria, doutor André, um imóvel que não tivesse RGI? Não estivesse registrado lá? Não. Não compraria? Não compraria. A senhora está tudo certinho, tal, mas cadê o RGI? Não compraria. Não compraria? Não, de jeito nenhum. Inclusive, isso remete até àquela discussão do contrato de gaveta e tudo mais, que abrange terceiros. Então, não acho uma boa, não. Tem que estar tudo legalizado, tudo direitinho, tudo registrado. Quer dizer, então, a dica que a gente dá a quem tem o seu imóvel é que, mesmo que esteja com alguma dificuldade, que se aperte o cinto, vá lá e registre o imóvel. É isso, doutora Érica? Sim. É importante fazer o RGI. Porque o RGI protege você de ações de terceiros. Exatamente. Entendeu? Se alguém registrar antes de você... eu estou morando lá há 5 anos, 2 anos. Se alguém registrar antes, a propriedade é de quem registrou. Que isso? Sim. Sério? Aí você vem com as questões de uso capião, mas aí você vai ter que discutir tudo. O que está valendo é o que está escrito lá no RGI. E aí já perdeu um tempão em dinheiro, em problemas, apurrinhações. Haroldo, é claro que a gente está falando aqui, nós como advogados, os três aqui, na hipótese são advogados, né, a gente fala com todos os deveres de cautela. Mas a gente tem que observar a realidade do nosso país também. Não adianta a gente ficar aqui, olha, a sua superproteção e aquela pessoa que está pretendendo morar não consegue em razão dessa absoluta e plena segurança jurídica, né? A realidade sobrepõe a lei, inclusive, né? Então, a gente tem que levar em conta a realidade do nosso povo, né? Porque se você disser para o cidadão, olha, você não compra esse imóvel, a pretensão dele é lá na Rocinha, não tem RGI. Ninguém tem. Então, se ele está numa comunidade... Então, veja bem, aí nós temos que partir para outra consideração, que é o Estatuto da Cidade. Né? Porque existe, o que nós estamos falando aqui é o direito de propriedade, mas existe, em razão de ocupações irregulares nos centros urbanos do Brasil, né, um sujeito que não vai ser proprietário jamais daquele espaço, mas ele tem outras garantias que assegurarão ele viver ali dignamente. Direito de posse. De superfície. O direito de superfície. Então, tem até o direito de laje agora. Exatamente. Então, você tem outras situações que não entra nesse mundo do ilegalismo pleno e absoluto. Né? Grande parte das cidades da região dos lagos não tem escritura definitiva e nunca terá, pô. Agora, isso não significa dizer também que essa compra não seja recomendável. Eu compraria sem registro. Depende das condições. Por isso que eu disse lá atrás, Haroldo, o seguinte, é necessário, na aquisição de uma casa própria, que você tenha a orientação de um profissional que conheça o que está fazendo. É perfeitamente você comprar uma casa para realizar seu sonho de vida e não tenha RGI. Mas não faça isso por conta própria. É a mesma coisa tomar um remédio tarja preta por conta própria. Né?
Dá para tomar, mas tem que ter uma orientação médica. Pode você até comprar um imóvel que não tem e nunca terá registro definitivo, com garantia de que a possibilidade de você viver bem ali por toda a vida seja muito grande. Assim como um médico que recomenda um remédio de tarja preta, que se você tomar por conta própria você pode morrer, esse remédio salva. Então, por isso que é absolutamente necessária a orientação de um profissional na aquisição do seu sonho de vida, que é a casa própria. Olha, muito bom, viu? Doutora Érica Machado, representante do PROCON Rio de Janeiro, muito obrigado, uma boa semana para a senhora, viu, doutora Érica? Obrigada, Haroldo. Uma aula aí, né? Maior simpatia com simplicidade. O doutor André Botelho, advogado representante da OAB do Rio de Janeiro, muito obrigado, hein, doutor André? Show Obrigado, de bola, hein? Haroldo, obrigado. Tá jogando mais do que o Neymar, viu? Obrigado. Na sua área, o senhor é campeão, é Uma fera. honra, muito obrigado. Muito obrigado. E o doutor Jorge Tardan, que é advogado e professor universitário. É o Filipão aí, nosso, né? É o técnico, Mas doutor o Filipão Tardan. não teve nenhuma controvérsia, né? Ele acatou a voz de povo, a voz do povo é a voz de Deus, né? é. Então, basta você... Direito, no fundo, Haroldo, é razoabilidade, bom senso. Então, você tem que analisar muito bem, caramba, é razoável? Né? O dito popular diz o seguinte: olho grande não entra na China. Então, quando o negócio parece uma oportunidade muito interessante, cuidado redobrado. Facilidade demais, valor nunca desconfia. traz. Tá bom, muito obrigado, um abraço, até a próxima, gente. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.